Olá, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é discutir sobre Augusto Comte, pai do positivismo e fundador do pensamento sociológico moderno. O problema da filosofia e, por que não, da sociologia de Augusto Comte repousa sobre, de um lado, a crítica à imprecisão do pensamento filosófico, ao quanto o pensamento filosófico ainda se mantinha, sobretudo dentro de um paradigma, que é o paradigma de querer descobrir a causa das coisas. Reflexão que para Augusto Comte era uma reflexão estéril, afinal, ela não trazia possibilidade de um conhecimento sólido, metodológico, um conhecimento mais rígido, tal qual, por exemplo, a física e as ciências, já em plena modernidade, demonstravam ali conseguir produzir. Por isso, Augusto Comte vai trazer a noção de um método científico para o conhecimento filosófico, tentando estabelecer essa união. Desta relação da apropriação do conhecimento científico aplicado à questão social é que vai nascer, na modernidade, esse pensamento efetivamente sociológico. O que seria essa sociologia? Um pensamento a respeito da sociedade, abdicando de uma reflexão, por exemplo, filosófica, que na visão de Augusto Comte ainda era muito metafísica, porque justamente ao buscar as causas ainda tinha como pressuposto discussões que não eram necessariamente verificáveis, para buscar exatamente o funcionamento da sociedade, para investigar quais são as formas práticas de como a sociedade na história se mostrou efetivamente funcional. E é nesse jogo que Augusto Comte passou a aplicar o método da ciência a perceber, por exemplo, para perceber o movimento da história. Augusto Comte entendeu, olhando cientificamente os fatos, de que a história oscila entre dois momentos. Um momento que é chamado de estado teológico, ou seja, fases na história que buscamos explicações para a vida, para o mundo e sobre nós mesmos a respeito de como lidamos com isso tudo pela religião. Por isso, teológico. E um segundo momento, que ele chamou de estágio metafísico, ou estado metafísico, momento em que buscamos racionalmente as explicações para o ambiente que vivemos e interagimos. Entretanto, há ainda aqui, nesse segundo estágio, por exemplo, dito como racional, um resquício do estágio anterior, como se o pensamento não se libertasse na sua totalidade, sendo racional o suficiente para pensar a realidade de modo só racional, e não se libertasse dessa religiosidade, e por isso há uma espécie de regresso na história posteriormente ao estado de novo teológico. É como se a gente estivesse então num vai e vem da história. Em alguns momentos a gente, então da história, como por exemplo na Grécia Antiga mitológica, a gente tem um período ali na história, efetivamente, em que havia um estado teológico, pessoas explicando a realidade pelos deuses, por toda a relação que havia ali naquele tipo de religiosidade. E mesmo na Grécia Antiga, a gente pode pensar no segundo momento um estágio metafísico, movimento em que os filósofos passaram, por meio da razão, a pensar, por exemplo, a origem de todas as coisas, por meio da cosmologia, e depois de uma antropologia a partir da filosofia socrática. Esse movimento de racionalidade, entretanto, com o passar do tempo, passar dos séculos, foi perdendo aquele mesmo espaço que ele tinha, e a gente tem, depois dessa Idade Antiga, um regresso, por exemplo, à Idade Média. Nessa Idade Média, a gente tem de novo um predomínio do pensamento teológico. A questão é, o que caracteriza então esse estágio metafísico, se ele é ainda, e portanto racional? O problema dessa racionalidade que caracteriza o estágio metafísico é porque ele ainda está preocupado com a investigação da causa das coisas, ou ainda ele procura investigar, racionalmente descobrir coisas que escapam da própria razão, porque estão num âmbito de investigação que não pode ser verificado. Ao observar esse padrão de repetição na história e perceber que na metafísica há razão,
Augusto Comte, né, sondando a própria época dele, a modernidade, né, lembrando que Augusto Comte é um autor aí da transição entre os séculos XVIII e XIX, ele percebe que há um fator naquele período que potencializou a razão, que digamos que purificou a razão de tal modo que, se fosse aplicada essa purificação, não haveria o regresso ao estado metafísico, né, e quanto mais teológico posterior, para a gente chegar num outro patamar. Esse potencializador da razão que nos levaria a fugir, quebrar esse ciclo, é a ciência. Quando a gente fala aqui de ciência, a gente está pensando no método científico, né? Por isso eu comecei falando sobre a importância que esse pensador dava à ciência, e claro, né, quando a gente está falando aqui de método científico, a gente está pensando principalmente na metodologia de Descartes, que depois foi, né, aprofundada, apropriada por Isaac Newton, né? E aí, claro que vale a pena a gente falar a respeito dessa metodologia para retornar a aplicação dela né, à própria sociedade, ao modelo de pensamento sociológico do autor, para daí a gente chegar, né, no pensamento dele propriamente dito. O método científico pensado por Isaac Newton é um tipo de pensamento que se baseia em 4 regras, que são regras de funcionamento de um pensamento científico, né, e que são regras que basicamente servem como referência mesmo para toda a ciência moderna. A partir dessas regras, né, e por isso é importante situá-las, Augusto Comte pensou que seria possível transplantá-las desse âmbito da física, né, e da ciência exata, trazendo-a, por exemplo, para a sociedade. E é ali que nasce exatamente essa sociologia. Com isso, claro, Augusto Comte acreditava que a gente ganharia precisão nas nossas análises. Ainda mais, a gente conheceria de tal modo o funcionamento da sociedade, como, por exemplo, a previsibilidade da linha entre estados teológicos e metafísicos, que seria possível a gente conseguir prever acontecimentos e, claro, né, nos emancipar e progredir. Daqui, inclusive, vem uma das máximas do autor, que é ordem e progresso. Uma das frases que, inclusive, carregamos na nossa bandeira, né? Um país, por exemplo, no caso do Brasil, que deve muito ao positivismo na sua formação de república. Bom, em se tratando desse método, né, então, de Newton, a gente tem as 4 regras. A primeira regra, né, do método newtoniano, ela diz respeito ao fato de que a gente só pode admitir como causa, né, aquilo que for suficientemente verificado. É claro, né, o objetivo aqui não é aprofundar essas 4 regras, mas é fazer uma explanação geral para que por meio delas a gente entenda depois como que isso seria possível no âmbito da sociologia. Então, essa primeira regra está pensando em lidar com coisas concretas, materiais, que se verificam na natureza e que podem ser, né, por exemplo, experimentados, que podem passar pela experiência e, claro, né, pelo método. A segunda regra, né, que diz respeito a esse modelo, fala que a gente, a partir de um conhecimento, de uma experimentação, a gente poderia, por exemplo, fazer com que esse resultado e esse processo de experimentação pudesse ser universalizado, na perspectiva de você apreender um fenômeno e conseguir pensar a natureza a partir da apreensão desse fenômeno, uma condição de repetição do mesmo, né, em outras situações. A terceira regra diz respeito ao fato de que o saber científico vai, né, ter ali, atribuir determinada qualidade de um ato a todos os seus iguais. Então, feita uma descoberta, né, dentro de uma especificidade, por exemplo, de uma lei presente ali física, essa lei vai ser, né, reverberada em todas as outras condições que representem igualmente aquele primeiro fenômeno. E o último, né, a quarta regra, foi uma regra em que Isaac Newton pensou, né, a condição de que então o método indutivo, esse método da experimentação do individual, né, do particular, para dar um salto na sua universalização, vai ser tratado como verdadeiro, desde que, né, as hipóteses continuem corroborando esse processo. Por que é interessante pensar esse modelo? Né? Lembrando que Isaac Newton fez, né, a instituição desses 4, né, passos ali da ciência numa obra chamada Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. É interessante pensar que para Augusto Comte, né, quando a gente está falando aqui desse método, isso tudo seria possível aplicado à sociedade. Tanto é que aquela linha, né, de oscilação histórica, como vimos, já é um reflexo da aplicação da percepção de um fenômeno que é palpável, concreto, que são os acontecimentos na história. Okay?
Uma vez pensado, então, né, esse modelo da ciência, Augusto Conte chegou a fazer uma classificação, inclusive, das ciências, dizendo que havia como se fossem 3 tipos de grandes ciências, né? A chamada física celeste, que compreenderia, né, assim, a matemática, a astronomia; a física orgânica, que compreenderia a química, né, e a biologia; e ele coloca a sociologia como a terceira dinâmica da física, que seria chamada de física social, que seria essa observação racional, concreta, né, a partir daquilo que é experienciável da própria história. Daqui vem, inclusive, a proposta do autor. A proposta de Augusto Conte, na sua sociologia, previa um conhecimento social que nos libertasse do estado metafísico. Então a gente pode pensar assim: será que a modernidade vivenciada por Augusto Conte já era um estado científico, um estado, né, que representasse essa libertação? Não necessariamente. Por quê? Porque ainda havia, no período do século XVIII para século XIX, investigações que buscavam a causa das coisas, ou seja, a razão ainda não era tão pura assim. E o meio de purificar essa racionalidade, de fazer com que a gente desse esse salto na história, que nos levaria inclusive a um progresso constante, como se a gente estivesse num processo permanente a partir daí então, né, de evolução, seria trazer a ciência como a grande referência do pensamento. Qual seja, é como se fosse uma árvore em que o tronco, né, então Augusto Conte na verdade diz assim: o tronco dessa árvore seria a ciência. Os galhos, ou seja, as ramificações de conhecimento na sua diversidade, desde que unidos ao tronco, ou seja, ao método científico, todos esses tipos de conhecimento trariam progresso para a sociedade. Daqui vem a ideia que, uma vez dentro desse estado, né, então esse estado já utópico, a gente está pensando que a oscilação entre o estado teológico e metafísico são reais. Utópico porque agora a gente está pensando a proposta do autor, um terceiro estado, né, seria o estado positivo. De onde ele tira essa ideia de positividade aplicado, né, por exemplo, a essa terceira condição? A positividade aqui decorre que haveria uma constante evolução da história, né, de um melhoramento da própria vida humana. Então, na preocupação de Augusto Conte, não há, por exemplo, como base a desigualdade social, não há como base a busca de uma revolução, por exemplo. Para Augusto Conte, isso tudo seria consequentemente reajustado a partir dessa busca positiva da sociedade. Então, para ele, a gente deveria abdicar e purificar toda a nossa racionalidade, tendo como referência um método científico, porque uma vez que a gente se tornasse, digamos assim, purificado pela ciência, a gente teria sempre progresso. Qual é o ganho da ciência em relação às outras áreas do conhecimento? Na verdade, é que a gente poderia ponderar 2 coisas. A primeira, observar que nos estados teológicos, né, há um menor uso dessa racionalidade, digamos, aliada, né, ou pelo menos aproximada da ciência, e que ela acaba deixando, né, como resquício no pensamento metafísico a busca pelas causas, ou um pensamento que foge daquilo que é verificável. E, né, então essa primeira causa demonstra que o conhecimento ainda não consegue chegar na sua totalidade a ponto de nos emancipar dessa prisão histórica, né, embora ainda, né, a gente tenha essas oscilações. E um segundo movimento seria, né, uma segunda condição seria que a partir da cientificização do conhecimento, a partir dessa busca de um conhecimento científico, né, a gente estaria, na verdade, livre de questões como, por exemplo, ideologia, crenças, né, uma vez que a gente estaria pensando só aquilo que de fato é possível ser pensado. Tamanha essa reflexão e esse desejo de Augusto Conte que ele chegou a fundar uma espécie de religião positivista, né, pensando no culto da intelectualidade e dos grandes pensadores da história. Por que ele pensou essa religião positivista? Porque ele partia do seguinte pressuposto: tanto no estado teológico quanto no estado metafísico, a gente tem a presença, ainda assim, constante sempre da religiosidade. Ora, se há essa presença, há provavelmente uma espécie de necessidade no ser humano de buscar algo, de ter esse tipo de associação ao sagrado, ou pelo menos a crença em algo. Para substituir essa crença, mas não permitir um pensamento metafísico dentro de um positivismo, né, de um terceiro estado, portanto,
Augusto Comte faz essa proposta de uma espécie de religião para suprir essa carência humana, mas que cultue a sabedoria, que cultue sábios. Então, né, dentre, né, esses cultos, então, basicamente seria, né, assim, pensar grandes nomes aí da física, da matemática, né, enfim, e cultuá-los, né, fazendo uma reverência ao próprio conhecimento.